Como acabamos de comentar, a palavra de hoje nos apresenta dois grandes cenários de tragédia. Cenário de tragédia 1 é um cenário de tragédia coletivo, um cenário de uma tragédia de um povo. O povo judeu, o povo de Deus, o Antigo Testamento, tinha verdadeiro pavor da ideia de ser escravo de outro povo. Eles lutaram muito, por exemplo, por ocasião da escravidão no Egito, atravessaram um deserto por longos 40 anos, lutaram pela posse de uma terra prometida, mas que tiveram que brigar por ela, e se estabeleceram, e ao longo de séculos foram ali construindo os muros da cidade, o templo, que é um valor forte para o judeu, foram construindo as casas, os textos sagrados, ou seja, aqueles elementos essenciais da consciência de todo judeu de ser uma nação próspera, um povo abençoado por Deus, um povo que Deus escolheu para si. Essa prosperidade ou essa paz, essa serenidade estava diretamente ligada à fidelidade daquele povo, à aliança que Deus tinha feito com ele. Foi a única condição apresentada por Deus. Se vocês forem fiéis à aliança, eu serei o vosso Deus, lutarei do vosso lado, cuidarei de vossas necessidades, ampararei todas as necessidades de socorro, de proteção, de amparo. Mas acontece que ali pertinho do exílio da Babilônia, que é a grande tragédia que a gente está chamando de tragédia coletiva 1, os reis de Israel e naturalmente o povo que seguia o seu rei começaram a se afastar desta aliança, a andar longe destes caminhos e naturalmente, na medida que a gente vai se afastando do nosso Deus, a gente quebra muito a cara e acaba se enredando em situações que lá na frente ou um pouco adiante vão se constituir em verdadeiras tragédias para nós. Eu sou sempre convencido que boa parte das nossas tragédias são frutos de escolhas erradas que fizemos. Em alguns casos, a gente não tem responsabilidade nenhuma e a tragédia vem, bate à nossa porta. Por isso eu disse boa parte. Mas boa parte, repito, é consequência de passos ou escolhas erradas que nós acabamos ao longo da vida, passos errados e escolhas erradas, fazendo, tomando e experimentamos essa tragédia pessoal. O cenário, então, de tragédia 1 é o da verdadeira devastação. A vergonha foi tão grande que Sedecias, que era rei de Judá, fez um buraco na muralha e fugiu pela porta dos fundos, Fugiu por um buraco junto com seu exército dos reis da Babilônia, de Nabucodonosor, que se aproximava de Judá. Olha que vergonha para um rei não ficar para defender a sua cidade, mas fugir na calada da noite, fugir pelo buraco da muralha da cidade, o que já é sinal de que você fragiliza. As cidades elas eram fortificadas com muralhas altas e grossas, exatamente para que ela se sentisse protegida. Se você faz um buraco na muralha, você está criando ali uma situação de vulnerabilidade, vai expondo a cidade à invasão. E, de fato, foi o que aconteceu, e depois eles ainda foram alcançados, a humilhação maior ainda, nem para fugir deram conta disso, Foram alcançados e sacrificados muitos, e diz o texto que ficaram em Israel, em Judá, sobretudo, apenas os agricultores, aquelas pessoas mais simples, porque quem tinha alguma profissão de produção, os ferreiros, por exemplo, foram levados como escravos para trabalhar de graça para Nabucodonosor na Babilônia. E as riquezas foram levadas, e
uma verdadeira tragédia. Tanto que o salmo de hoje da missa, que é o Salmo 136, é o salmo do choro, o choro de Israel na Babilônia. O salmista transforma em salmo, em música, em louvor, essa situação de dor do povo que estava exilado na Babilônia, com saudade da terra. Aquela sensação que quem já experimentou estar distante da sua terra sabe exatamente o que significa. Saudade da terra, saudade das origens, saudade daquele lugar que eu entendo que é o meu lugar. Então esse é o cenário de tragédia que eu vou chamar cenário 1, tragédia coletiva. Vamos ao cenário 2 de tragédia. No tempo de Jesus, a lepra não era o que é hoje a hanseníase, que é até a maneira que a gente prefere tratar essa doença. Não é que a doença tenha sido erradicada, ainda existem casos de lepra. Eu morei no Maranhão, em alguns lugares, até no Nordeste, e até no Rio, que já soube de alguns casos de pessoas que precisaram tratar a hanseníase. Hoje está claro para todo mundo que a lepra é uma doença do corpo e que com devido tratamento e cuidado, hoje, graças a Deus, curável. Alguém consegue se recuperar, cuidar e ficar curado da lepra. No tempo de Jesus não era assim. A lepra era uma doença do corpo que não tinha cura. Então, quando alguém tinha o diagnóstico de lepra, imediatamente era isolado pelo fato de ser uma doença contagiosa. Isolado significa que o camarada, não isolado como hoje a turma, o pessoal que está experimentando o isolamento da pandemia e do Covid-19, às vezes permanecendo até dentro do próprio núcleo familiar, mas era isolado para fora das muralhas da cidade, né? Era uma espécie de exílio que se experimentava. E o leproso ia viver no tal do Vale dos Leprosos. Muitas cidades tinham longe da cidade um vale onde viviam os leprosos, entregues ali a toda sorte de abandono, de descuido. E daí por diante. Quem já viu, por exemplo, o filme Ben-Hur, aquele filme antigo, a irmã e a mãe do Ben-Hur tem lepra, e ele vai lá no Vale dos Leprosos visitar a mãe e a irmã que são curadas por Jesus no filme. Além dessa coisa física, do estigma físico, tinha um estigma psicológico, a pessoa saber que vai morrer e que vai morrer mal. Porque a lepra é uma doença que a característica é o apodrecimento da carne, o corpo, das extremidades para o centro do corpo. Então, os dedos das mãos, os dedos dos pés, orelha, eles vão apodrecendo e caindo. Então, apodrecendo até no sentido de cheirar mal mesmo, e caindo. E quando chega ao núcleo, o centro do corpo, a pessoa acaba morrendo. Então, era certeza de morte, e certeza de uma morte dolorosa. Tinha um estigma físico, mas tinha também aquela marca psicológica, Não vou poder mais conviver com a minha família, não vou poder mais conviver com os meus filhos, com os meus amigos, não poderei mais trabalhar, ficarei isolado, largado para morrer. E tinha, acho que um terceiro, que eu acho que é o mais duro, que é o estigma espiritual. Os judeus não consideravam a lepra uma doença do corpo, mas uma doença espiritual. De modo que quem fazia o diagnóstico da lepra não era o médico, mas o sacerdote. Quando alguém aparecia com aqueles sinais, aquelas lesões características da lepra, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote declararia a pessoa não leprosa ou não leprosa, mas pura ou impura. E naturalmente sobrava sempre aquela pergunta: o que foi que esse camarada fez de tão grave para estar sendo castigado dessa forma? Não sei se entendem.
subjazia, ele estava por baixo, a ideia da culpa, de que alguém fosse culpado porque estava doente, o que naturalmente constituía numa outra justiça enorme. Eu sempre vejo por trás da tragédia pessoal da lepra, como ela era vista no tempo de Jesus, um abandono completo, né? O abandono da família, o abandono do cuidado, o abandono até de Deus, né? Não posso mais ir ao templo, não posso mais, então eu fui abandonado. O próprio sacerdote me disse impuro, como quem dissesse assim, condenado, perdido, não tem mais solução. No evangelho de hoje, que a gente está chamando de tragédia 2, né? Tragédia pessoal, não tragédia coletiva, que é a primeira, a tragédia pessoal, a tragédia 2 do texto de hoje, um leproso se aproxima de Jesus. É interessante que ele não pede a Jesus para ser curado, ele pede a Jesus para ser purificado. E como tinha essa coisa espiritual, essa carga espiritual. E aí Jesus diz para ele, eu quero, acho isso bonito, ou seja, havia da parte de Deus, o lado dele naquela situação de sofrimento, não era aquele de quem causa a dor como quem castiga, mas o lado dele era exatamente o outro, é aquele de quem deseja que aquele camarada fique curado, o que muda completamente esse sentido espiritual negativo, de que o leproso, aquele que estava doente, está sendo castigado por alguma coisa que fez. Se Jesus diz, eu quero, independentemente da razão daquela pessoa estar doente, mas porque ela tem a lepra, está claro ali o lado de Deus na situação. Quer dizer, Jesus muda uma lógica daquele tempo. Ele diz, eu quero, fica curado. Como quem diz, Deus sempre quer que as nossas tragédias sejam resolvidas, transformadas, mudadas, corrigidas. Deus, o nosso Deus sempre quer fazer em nós virar a chave da tragédia para a festa, do luto para a alegria. E aí acontece que Jesus diz para ele, mas você vai lá ao sacerdote e se apresenta, porque ele que te decretou impuro, é ele que tem que te decretar de novo puro, mas não porque você tenha dúvida acerca de estar puro ou impuro, mas para que ele também dê glória a Deus, ou seja, para que ele mude também, perceba que essa é uma maneira muito equivocada de olhar para as tragédias humanas. O que eu acho que tem aí bonito da palavra de hoje, né? Algumas vezes a gente está passando por algum problema grave, por alguma dificuldade, e eu acho até interessante as perguntas que a gente faz ao longo da vida, né? Eu sempre gosto de dizer que às vezes há um reforço negativo da parte dos pais, quando desde pequenininho a criança desobedece, vai mexer numa coisa, e a gente usa muito aquela frasezinha assim, papai do céu castiga, não pode, papai do céu castiga. Quem tem mais de 40 deve ter escutado muito isso, mas talvez até o pessoal mais novo possa ter escutado. Não pode falar assim com a mamãe, papai do céu castiga. Não pode desobedecer, papai do céu castiga. Não pode mexer, papai do céu castiga. Aí a criança vai lá com o dedinho no interruptor, não pode, papai do céu castiga. Não vai, papai do céu castiga. Aí a criança mete o dedinho, toma um choque e vem chorando. Às vezes, antes da gente amparar aquela tragédia que a criança experimentou, o susto, o choque, a gente diz, está vendo? Papai do céu castigou. E depois a gente ampara. Mas há um reforço negativo assim. Né? A criança dá enter, salvar como? Deus é castigador. Né? Então, a criança salva essa pastinha ali no consciente, no inconsciente fica aquilo, né? Quando cresce um pouquinho mais, vem aquela fase do mãe, posso jogar bola? Não pode. Mãe, posso jogar bola? Não pode. Está chovendo, está frio, está tarde. Poxa, mãe, todo mundo deixa, só você que não deixa. Ah, eu não sou mãe de todo mundo, eu sou sua mãe, não pode. Poxa, mãe, deixa eu ir, mas isso vale para a meninada também, que às vezes quer ir numa festa, né? Quer ir
Vou ficar ali na esquina conversando com as minhas... Não, não pode. E às vezes acontece, eu já fiz isso também. A gente pula e vai, né? A gente desafia e vai, na esperança de não ser descoberto. E muitas vezes o que acontece? É justamente nesse dia que a gente desobedece, que a gente machuca uma perna, arruma uma pereba na perna, que a gente se quebra, aí chega em casa às vezes é daquele jeito, ai mãe, ai. Interessante que a mãe até acode, traz o famoso mertiolate, quem tem mais de 40 sabe do que eu estou falando, como ele ardia. Hoje tem um Nutella que não arde, mas antigamente era o raiz, que batia e levava a gente às alturas. E aí, a mãe, antes de fazer esse cuidado todo, diz assim, está vendo? Me desobedeceu, castigou, Deus castigou, bem feito, olha, bem feito, tem muita essa expressão, né? Bem feito, não me obedeceu, quebrou a cara. E o interessante é que às vezes a gente se torna um adulto que costuma fazer a seguinte associação: caramba, tem tanta coisa dando errado para mim, eu devo ter feito alguma coisa muito grave. E tinha até uma expressão antiga que as pessoas diziam assim, eu devo ter jogado pedra na cruz, porque eu estou sofrendo tanto. O que foi que eu fiz de errado? Com essa lógica, a pessoa está afirmando exatamente assim, ó, que quando existe o sofrimento humano, o lado de Deus é daquele que causa o sofrimento na forma de castigo, e não o lado daquele que está ao lado de quem sofre, para fazer esse processo de transformação da tragédia em festa, do luto em alegria. A palavra de hoje, que apresenta duas tragédias, tragédias coletivas e a tragédia pessoal, a tragédia coletiva do povo da Babilônia e a tragédia pessoal daquele leproso, ela quer nos ajudar a enxergar de que lado de verdade está o nosso Deus quando alguém sofre. Ele não está do lado do acusador, ele não está do lado do agente do sofrimento, do castigador, mas ele está do lado daquele que sofre. O fato dele ter morrido na cruz, ali assumindo as dores do mundo, é exatamente com nitidez assim, uma ajuda para a gente entender o lado dele quando existe sofrimento ou quando existe dor. Eu lembro quando eu tinha pouquinho tempo de padre, de ter recebido uma ligação de uma mãe de um amigo que eu não via há muito tempo, mas que estudou comigo no ensino médio. Antigamente a gente chamava segundo grau. E nesse período, né, no início do segundo grau, a gente era muito amigo, sempre foi muito próximo. Depois ele casou, tinha a família dele, um filhinho. E ela me ligou e disse assim, Marcelo, eu estou te convidando para ver se você pode nos ajudar para fazer o enterro, e disse o nome do filho dela. Eu disse, tia, como assim o enterro? Ontem ele trabalhava de dia e estudava de noite. Isso tem muito tempo, tem mais de 20 anos já. Ele trabalhava de dia, estudava à noite, estava voltando da faculdade no ponto do ônibus, ainda não tinha carro, né, recém-casado, ainda estruturando a vida, e veio um cara numa Kombi, o camarada estava alcoolizado, perdeu a direção e amassou ele no muro, morreu ali, no lugar. Sempre que a gente é convidado para uma situação assim de sepultamento de uma pessoa jovem e tal, a gente sempre percebe que tem um clima de dor, uma sensação de interrupção de um ciclo, de que um ciclo não se fechou, não se completou. Então é sempre um pouco mais difícil, talvez, ali para a gente confortar as pessoas, tal. Quando eu cheguei lá no sepultamento, estava a mãe, né, os familiares lá na capela em torno do corpo, e uma tia que estava na porta, a tia dele, gritando muito. Deus não pode fazer isso conosco. Deus não podia fazer isso com a minha irmã.
Deus não podia ter levado meu sobrinho, um menino bom, trabalhador, estudioso, tal. E eu pensei assim, rapaz, não vai ser fácil, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Pensando, né? E logo me veio aquela tentação, eu vou abrir o livro, fazer as exéquias, aquela oração prevista, e vou embora porque vai ser pesado. Mas a mãe do rapaz me salvou. Ela virou para a irmã e falou assim, minha irmã, fique quieta, vamos rezar. Você não sabe exatamente o que eu penso dessa situação. Se você me pergunta onde é que está Deus, eu não olho para você como você vê, como se Deus tivesse causado isso, mas eu vejo Deus exatamente aqui, como aquele que me coloca de pé, diante dessa situação de tamanha dor de eu ter perdido meu único filho, e eu só estou aqui de pé porque eu sei que é Ele que me sustenta. Em relação ao meu filho, Ele esteve e estará sempre ao lado do meu filho e amparará a família dele também com a nossa ajuda. Não olhe Deus como um adversário da nossa dor, como uma espécie de castigador quando a gente sofre. Quando a gente sofre, o lugar dele é o de quem sofre conosco e luta conosco para transformar sofrimento e dor em superação e vitória. E se a gente passa a olhar assim, a gente se aproxima mais da imagem do Deus dos cristãos, que não é um Deus que está lá no Olimpo, se divertindo ou brincando de dados, lançando a sorte sobre os homens, mas um Deus que resolveu morrer na cruz por todos os homens, assumiu o sofrimento de todos para salvar a todos. Então eu penso que existe aí um convite a uma mudança muito interessante, a maneira como a gente olha para tragédias pessoais, como a gente olha para sofrimentos profundos, para dores profundas. Nessa perspectiva da reflexão de hoje, sempre que nós temos tragédias pessoais, sofrimentos profundos, temos a certeza de que Deus está ali, talvez como Ele nunca esteve tão vivamente presente, claramente presente, em outros momentos mais tranquilos da história, da trajetória daquela pessoa que, no momento, experimenta uma tragédia pessoal. O nosso Deus é Deus de nossas tragédias pessoais. Ele não como causador delas, mas envolvido conosco na transformação delas, na superação da cruz, na vitória sobre a cruz. É o Deus que nos tira, nos chama a fazer a transição de nossas cruzes para a nossa ressurreição. Jesus diz hoje, eu quero, fica limpo. Então ele diz para a gente, eu quero, fica bem, fica curado, fica restaurado, fica de pé. É o Deus que quer nossa vitória sobre nossas tragédias pessoais. Vamos hoje colocar então diante de Deus, o nosso ofertório, essas experiências nossas de tragédias pessoais, decepções pessoais, tristezas, tragédias às vezes familiares, coletivas, né, como é o caso da tragédia, a primeira leitura, que tem um caráter mais coletivo, ou se ela é nossa, um pouco mais pessoal, como é o caso no Evangelho de hoje, vamos colocar hoje no altar do nosso Deus.